Bom, agora a gente vai falar sobre um tema muito importante e é o chamado climatério. Você de casa já ouviu falar? Não é previsão de tempo, viu, gente? Eu fiquei pensando aqui. Será que é a previsão do tempo? Não, não é. O tempo fecha, viu? Quando as mulheres estão nessa fase aí, o tempo fecha em casa. É verdade. Bom, e para falar sobre esse tema, está aqui conosco Ana Lúcia Ribeiro Valadares, ela que é ginecologista. Seja muito bem-vinda, viu, Ana Lúcia? Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la. Ela que é membro da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, SOGIMIG, não é isso? SOGIMIG. Então, conta pra gente, então, o que seria climatério? Climatério é uma fase da vida da mulher na qual existem alterações hormonais. Então, os ovários, que durante toda a vida reprodutiva produziram hormônios, eles vão deixar de produzir aos poucos. E o climatério, então, vai englobar essa fase, que é a fase de transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, vai englobar a menopausa. O que é a menopausa? É quando a mulher ficou 1 ano ou mais sem menstruar. E depois desse período, a pós-menopausa. Então, o climatério, ele engloba essas 3 fases. Então, o climatério é um período da vida da mulher? É um período da vida da mulher. Não é uma doença, não é um problema? Não é. É um período da vida, só que é um período da vida caracterizado, além das mudanças hormonais, por mudanças sociais, por mudanças psicológicas. Por quê? Porque quando chega esse período da vida, a mulher, muitas vezes, ela está aposentando, os filhos já estão grandes, o marido, às vezes, um relacionamento de muitos anos, pode ter desgastes. Então, é um período que é um período mais especial. E sensível. Tanto e sensível. A mulher pode estar entrando no climatério sem estar ainda na menopausa. Ela está entrando porque ela pode estar nessa fase que a gente chama de transição menopausal. E quais que são os sintomas físicos mais comuns que a mulher pode detectar que ela já começou a entrar nesse climatério? E até mesmo a idade, né? Mais peculiar para começar a entrar nesse... Quando a mulher quer ir muito pro shopping, por exemplo, é um sintoma, não, né? Não, então eu já tô... Isso é o lado bom. Isso é o lado Essa parte boa do climatério. Tem mulher que está desde os 6 anos de idade, então, no climatério. A menopausa, ela ocorre por volta dos 50 anos. Então, ela ocorrendo por volta dos 50 anos, os sintomas podem vir até 8 anos antes. Uau. Então, e é muito variável, não existe uma idade fixa para a menopausa. Ela é em torno disso, pode ter uma variação. Depende de mulher para mulher. Depende de mulher para mulher. E essas alterações, elas aparecem antes. Então, quando começa a alterar a parte hormonal, o que acontece? O ciclo menstrual, um dos primeiros sinais é a alteração do ciclo menstrual. Então, o ciclo começa a ficar mais curtinho, ou ficar mais espaçado, ou o fluxo menstrual fica muito aumentado. Então, ou muito diminuído. Então, a primeira coisa, o primeiro sinal é a alteração do ciclo menstrual. Então, isso nós estamos falando de sintomas gerais, né? De sintomas específicos do climatério. Pois é, mas é o que acontece com as mulheres em geral. Em geral, E isso o Maurício perguntou, eu queria só reforçar, isso acontece, qual que é a média de idade? 40, 42, 45? Por volta, isso pode acontecer, é variável. Como a menopausa ocorre por volta dos 50, isso pode ocorrer até 8 anos antes. Então, depois dos 40, isso pode acontecer, sabe? Na maioria das vezes, ocorre por volta dos 47, 46. Sim. Mas em muitas mulheres isso pode ocorrer bem antes. Agora, além desse ciclo menstrual alterado, existe algum outro sintoma que talvez os ginecologistas escutam muito dessas mulheres? Algum tipo de cansaço, desgaste? Existe? Existe. O que acontece? A tensão pré-menstrual, ela pode piorar nesse período. Meu pai, excelente. Então, a mulher sofre e o marido também, né? Não precisa. A gente pode dar um jeito. Pode diminuir, pode diminuir o sofrimento. Isso pode aí amenizar, pode. Né? Claro, então ajuda a gente, doutora, ajuda a gente. Eu acho que é bom a gente saber, porque quando você está
olhando o problema de frente e ver tudo que pode acontecer, a solução está mais fácil. E eles treinam o domínio próprio, né? Eu gostei dessa doutora. Ela é amiga dos maridos. Amiga dos maridos. Sou amiga das mulheres e dos maridos. Eu acho que os maridos nessa fase têm que ser muito companheiros. É verdade. Sabe? Porque não é só na hora boa, né? Também Na gostei hora dessa que a coisa já está ficando mais difícil. Porque para a mulher não é fácil envelhecer. Na minha opinião, Nem então, para a mulher, nem para o homem. Mas precisam, eu acho que é um período que a cumplicidade, ela tem que existir. E até então, acho, a necessidade de um atendimento psicológico também às vezes se faz presente, então, doutora? Se faz. Então, aí a gente viu que essas alterações, elas são primeiro do ciclo menstrual. Mas o que acontece? Como a gente tem receptor de estrogênio, que é esse hormônio que é importante na vida da mulher, a gente tem receptor dele no organismo todo, então o organismo todo pode ser afetado. Então, o humor pode ser afetado, o sono pode ser afetado. Então, às vezes, a mulher, de repente, começa a ter um sono pior. Ela descobre que ela não está conseguindo dormir igual ela dormia. Então, pode o humor ficar alterado, ficar mais irritada. E podem aparecer também as ondas de calor. Então, as ondas de calor, elas são devidas a essa questão Não só na menopausa, no climatério também. no climatério como todo. Na transição menopausal, que ocorre antes da menopausa, na menopausa e na pós-menopausa. Então, essas ondas de calor, elas, em geral, elas são por causa dessa questão da queda do estrogênio. Então, quando tem essa mudança, o que acontece? A mulher começa a ter onda de calor. Aí, ela não dorme direito. Não dorme direito, no outro dia ela está irritada. Aí, ela fica nervosa em casa e aquilo vai virando uma bola de neve se ela não identificar o problema. E se o marido dela for um cavalo, a situação fica pior ainda. Pior né? ainda. É importante a gente falar isso pro marido, porque às vezes o cara pensa que a mulher está fazendo pirraça, que a mulher é enjoada, e não é. Ela pode estar ela não quer ter aquilo. E ela não quer ter aquilo, não tem como ela deixar de ter aquilo. Só que é inerente a um problema, a uma fase que ela está vivenciando. Tem como amenizar isso. Tem como amenizar isso. Com medicamentos? Ou Até, como é que é o eu ia tratamento? perguntar sobre a reposição hormonal. A melhor indicação para se fazer essa reposição é quando começa a identificar esses sintomas? Sim. A terapia de reposição hormonal, ela deve ser feita de maneira individualizada. Não existe um jeito de generalizar, olha, nós vamos dar hormônio para todo mundo e é tudo igual. Não é. Cada caso é um caso, tem que ser analisado e a medicação deve ser dada à medida que essa pessoa tem sintomas. A gente tem até uma pergunta aqui da Lilian Santana, que pergunta assim, tem uma pergunta, uma mulher que teve aos 9 anos de idade uma primeira menstruação, pode ter a menopausa mais cedo? Não, isso não tem nada a ver, sabe? Ela pode ter uma menopausa, uma menarca, né, a primeira menstruação, aos 9 anos e pode ter uma menopausa aos 50, 52. Não está relacionado. Não está relacionado. Então pode ficar tranquila, viu? Agora, a gente está falando do tratamento para isso. Aí eu queria complementar a pergunta sobre o tratamento dizendo o seguinte, é possível, antes dessa fase de transição, né, da menopausa ali, no climatério, a mulher fazer alguma coisa que pode amenizar esse sofrimento, esses impactos nos sintomas, quando chegar na fase correta? É importantíssimo a questão dos hábitos de vida. Então, os hábitos de vida, eles são fundamentais. Então, uma mulher que tem uma alimentação adequada, que ela faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana, essa mulher ela vai estar melhor para ela poder enfrentar os problemas. Entendi. Então, é muito importante que não fume, bebida alcoólica com moderação. Então, tudo isso é um conjunto e a gente tem que abordar de maneira mais holística. Não adianta só, por exemplo, você virar e falar assim, olha, a solução do climatério da menopausa são os hormônios. São os hormônios em determinados casos e individualizados. Mas a questão importantíssima é de como essa mulher leva a vida dela. Agora, a mulher, o senhor está falando então que a mulher ela tem que se preocupar
de maneira holística, ou seja, completamente ela tem que cuidar do todo. Isso. E aí eu fico pensando, por exemplo, uma mulher que ela tem várias coisas na vida dela, como ter filhos, por exemplo. Né? Isso pode melhorar, ajudar ou não nesse processo?